Ele é um garoto tímido, mas acaba namorando uma garota espiã. Eu sou o Zeon Anime. E bora! Na escola, várias semanas depois, Mutsumi aparece pra ajudar o almoço, e quando ela pergunta por que ele ainda está se esforçando tanto pra afastar todos, ele diz pra ela guardar o papel de mãe carinhosa pra depois que se tornar a mãe do filho de algum bandido. Apesar da sua tentativa óbvia de afastá-la, ela não lhe dá escolha a não ser aceitar a comida. Então ele a agradece por isso, antes de perguntar por que ela recusou o capitão do time de futebol. Bem nesse momento, o vice-diretor, que claramente passou tempo demais assistindo Homens de Preto, aparece para roubar uma mordida e expressa o quanto é obcecado pela culinária da Mutsumi. Quando ela pergunta como ele já voltou tão cedo de sua viagem de palestras, Kyoichiro afirma que fez tudo para estar perto dela, e diz a Taiyo para ir vê-lo depois das aulas antes de sair. Horas depois, Taiyo acaba em seu escritório se perguntando por que o aspirante a agente secreto está sentado tão perto dele quando há uma cadeira de escritório perfeitamente boa para ele usar. No momento seguinte, Kyoichiro mostra a ele uma galeria inteira de fotos de Mutsumi. Mas o verdadeiro choque acontece quando ele exibe um vídeo onde quase enviou o capitão do time de futebol para os seus ancestrais. Justo quando Taiyo pensa em gritar por ajuda, Kyoichiro coloca uma faca em seu pescoço e diz que não suporta o relacionamento que ele tem com Mutsumi. De repente, uma garota vestida em papel higiênico pula pela janela e Taiyo imediatamente aperta o botão de soneca, apenas para acordar e se encontrar cercado por Mutsumi e um bando de esquisitos que parecem ter escapado do laboratório de Frankenstein. Depois que ele salta do sofá e exige saber o que está acontecendo, Mutsumi lhe diz que todos são seus irmãos e explica que todos na família são espiões superpoderosos. Assim que Kengo tenta contar a todos sobre a fama de Kyoichiro como o assassino número 1 do país, o sistema de alarme os alerta que ele está de volta. Então Futuba vai direto ao ponto e diz a Taiyo que ele tem que se casar com Mutsumi, porque é a única maneira de impedir que Kyoichiro o mate. Quando Mutsumi recusa e diz que não podem simplesmente forçar uma família a ele depois que ele acabou de perder a sua, todos decidem lutar contra Kyoichiro enquanto ela e Kengo correm mais para dentro da casa para esconder Taiyo. No entanto, apenas alguns minutos depois, Kyoichiro os alcança e diz a Mutsumi para parar de tentar protegê-lo. Depois que ela e o cachorro tentam atacar, ele libera suas teias de ferro para capturá-los e arranca o disfarce que Kengo usou para parecer que ele é Mutsumi. Ele então também diz a Mutsumi para largar o disfarce de Taiyo e aceitar que ele é o único que pode protegê-la. Assim que ela decide aceitar a obsessão psicótica dele em protegê-la, Taiyo sai da pintura e diz que está pronto para se casar com ela. Ao ver que ele realmente está falando sério, ela destrava a segunda metade do anel e joga para ele. Mas Kyoichiro ativa suas teias de aço novamente para parar Taiyo. Apesar disso, ele passa direto por elas para pegar o anel e se torna oficialmente o marido de Mutsumi antes que os outros apareçam e o parabenizem por entrar na família. Na casa dele, na manhã seguinte, Kyoichiro também o recebe na família com outra tentativa de assassinato antes de forçá-lo a uma sessão de dança excruciante com suas teias de ferro. Felizmente, Mutsumi aparece a tempo de detê-lo, mas então Kyoichiro de repente agarra os dois e salta pela janela para evitar uma bomba mortal que instantaneamente reduz a casa inteira a escombros. Quando Taiyo pergunta se isso fazia parte da sua maneira de dizer bom dia, Kyoichiro diz que na verdade foi uma tentativa de tirar a vida de Mutsumi, antes de levá-los para uma limusine. Ele então diz a Taiyo que a vida dela estará sempre em perigo porque, ao contrário dos NPCs inúteis com quem ele geralmente anda, ela é a atual chefe da família deles e em breve assumirá o mundo subterrâneo de assassinos e espiões. Kyoichiro explica ainda como sua linhagem tem sido preenchida com humanos sobrenaturais ao longo dos séculos, com a exceção de um membro da família muito normal que aparece em cada geração e acaba sendo aquele que transmite o gene que cria a próxima geração de assassinos superpoderosos. Com Mutsumi sendo a atual portadora e chefe da família por padrão, Kyoichiro diz a ele que é responsabilidade de cada membro da família mantê-la viva a todo custo. Nesse momento, um grupo de assassinos do submundo começa um ataque em plena luz do dia para eliminá-la, e Taiyo quase se mija quando a limusine é alvejada por balas. Mas Mutsumi diz para ele não se preocupar porque o cachorro deles, Goliath, é um excelente motorista. Enquanto Taiyo começa a rezar como um exorcista que acabou de ver o diabo, Kyoichiro faz uma pausa no chá para cuidar dos negócios. Depois de usar sua habilidade de teia de ferro para transformar os inimigos em churrasco humano, ele volta para dentro e diz a Taiyo que um bombardeiro em série está mirando em Mutsumi, antes de lhe dar sua primeira missão, que é mantê-la viva por um dia inteiro. Ele então explica como o bombardeiro gosta de anunciar seus movimentos no Twitter, e entrega uma arma a Taiyo antes de prometer reuni-lo com sua família, se algo acontecer a Mutsumi. Enquanto Taiyo passa o resto do dia vasculhando toda a escola em busca de algo suspeito, ele começa a notar o quanto Mutsumi presta atenção ao seu redor e se torna ainda mais dedicado a mantê-la segura. No entanto, apenas alguns minutos após o almoço, ele esquece como ser um esquisitão antissocial por um momento e aceita um pedaço de chocolate dos amigos antes que sua mente volte à realidade. Momentos depois, ele acorda no escritório do conselho estudantil e Mutsumi explica que a enfermaria estava fechada bem antes de ele ver uma bomba presa ao teto. Após a explosão, eles felizmente sobrevivem graças ao seu raciocínio rápido. Mas ele rapidamente percebe que o bombardeiro deve ter estado rastreando-a através de cada movimento dele. Ao ver a bomba final colocada em sua camisa, ele decide se sacrificar para protegê-la. Mas depois que ele pula, Kyoichiro a desativa e o elogia por cumprir a missão. Assim que voltam para dentro, o resto da família aparece e diz que, na verdade, estavam se esgueirando pelo campus para ajudar Taiyo, já que é sua primeira missão. Shinzo então derruba o bombardeiro e Kyoichiro o envolve com a bomba antes de jogá-lo nas nuvens para fazer um show de fogos de artifício para o resto deles. Depois de passar a noite na mansão da família de Mutsumi, Taiyo vai até o quarto de Futuba para agradecer pela hospitalidade e pedir treinamento para que ele possa realmente proteger Mutsumi quando chegar a hora. Quando ela diz para ele parar de pensar que pode chegar ao nível deles, ele ainda afirma estar pronto para qualquer coisa. Então, ela demonstra uma fração de suas habilidades, tirando-o como um boneco de pano. Ela então decide deixá-lo experimentar o treinamento especial da família, mas diz que ele tem que viver com eles por um mês inteiro primeiro. Ele aceita facilmente a condição, já que tecnicamente já está sem teto, mas depois de quase ser empalado por uma armadilha no chão, ela pede desculpas por não ter lhe contado que a mansão inteira é uma grande máquina de morte que o reservará um lugar no cemitério se ele não ficar forte o mais rápido possível. No dia seguinte, ele tenta ignorar o despertador para dormir um pouco mais e quase se torna bacon com sabor humano quando ele explode. Na mesa do café da manhã, momentos depois, ele pergunta a Mutsumi como ela sobreviveu sem poderes. Então, todos explicam como o sistema de computador da mansão não ataca membros aceitos da família. Nesse momento, ele começa a reclamar de dor de estômago, e ao saber que eles também adicionam um pouco de veneno em cada refeição para aumentar a tolerância, ele corre para o banheiro apenas para encontrar um sistema de segurança do futuro.
Depois de 3 semanas lutando pra sobreviver, ele começa a se acostumar com a mansão da morte, o que surpreende a todos, já que levou pelo menos alguns meses de treinamento pra se acostumarem com as armadilhas. Durante o café da manhã, uma manhã, ele pede a Mutsumi pra passar o leite como sempre, mas depois de dar um gole, o veneno o atinge. Então ele corre para o banheiro enquanto os outros tentam impedir que Mutsumi se sinta mal por quase derreter suas entranhas. Nesse momento, todos ouvem Kengo chamando por ele e o encontram desmaiado perto da porta. Então Nanao rapidamente o leva para o laboratório para garantir que ele está bem. Assim que ele recuperar a consciência e afirma estar perfeitamente bem, Futuba diz pra ele parar de fingir e arranca o corpo falso que ele conseguiu de Kengo antes de dizer que já sabe que ele tem recebido a ajuda dos outros, para parecer que está ficando forte por conta própria. Ela então expressa sua decepção com Nanao por deixá-lo fazer algo tão estúpido, e quando ele tenta assumir a culpa, ela acrescenta uma concussão à lista de seus problemas de saúde, e diz que ele tem que ir devagar antes de lhe dar um livro de quando ela começou a treinar. Apenas alguns dias depois, ele se recupera completamente graças à expertise médica de Nanao, e também consegue decifrar o código no banheiro. Então todos o celebram antes que seu anel comece a brilhar de repente. Ao ver isso, eles explicam que a mansão o aceitou como membro da família. Então Futaba concorda em começar seu treinamento de assassino, já que ele provou ser digno. Enquanto caminhava para a aula com Mutsumi no início da semana seguinte, Taio sente uma bola de beisebol indo direto para a cabeça dela e a pega sem nem olhar, fazendo o treinador do time de beisebol pensar que acabaram de encontrar a solução para seus anos de fracasso. Horas depois, ambos sobem ao telhado para almoçar. Mas então ele percebe o olhar estranho que ela tem dado a ele e pergunta se fez algo. Depois de dizer pra ele ter cuidado com a forma como usa suas habilidades em público, ela explica como todas as garotas começaram a chamá-lo de ninja do Walmart por causa de seu passo silencioso. De volta pra casa naquela tarde, ele se junta a ela no escritório da família para cuidar de uma tonelada de papelada. E quando ele pergunta por que ela é a única a fazê-los, ela o lembra de que é a chefe da família antes de notar que Kengo esqueceu de adicionar um certo anexo aos relatórios semanais. Momentos depois, eles chegam ao quarto dele e quase desmaiam com o cheiro da pilha enorme de roupa suja antes que ele coloque a cabeça para fora do topo para perguntar o que eles querem. Mutsumi então pergunta por que ele sempre finge esquecer o relatório, e ele responde tirando seu almoço e dizendo pra ela mesma fazer se for tão importante. Taio imediatamente tenta encontrar o relatório ele mesmo para que possam terminar com isso, mas então Kengo salta da pilha com seu Magnum balançando ao vento e diz que não merece o estresse do trabalho. Quando ela diz pra ele continuar a reclamação com as calças vestidas, ele lembra que ela costumava brincar no banho com ele há apenas alguns anos, antes de se tornar uma Karen de meia-idade presa no corpo de uma vilã. Isso leva Mutsumi ao limite, então ela decide discipliná-lo. Mas ele rapidamente usa sua habilidade de clone para enganar Taio antes de sair correndo da sala. No entanto, Mutsumi decide colocar toda a mansão em modo de bloqueio para garantir que ele não possa escapar. Enquanto isso, Shinzo acaba de iniciar uma missão ultra secreta para se infiltrar em uma empresa de dinheiro falso. Mas depois que ele garante a placa que usaram para falsificar as notas, os sistemas de alarme do prédio disparam. De volta à mansão, Mutsumi e Taio começam a considerar desistir porque já procuraram em todos os lugares. Mas então eles o veem escondido dentro de uma pintura. Taio imediatamente tenta pegá-lo e acaba sendo rápido demais para Mutsumi. Mas depois que ela o alcança e vê que ele escapou por um duto secreto, ela se irrita e desativa o modo de bloqueio. Ela então decide encontrar o relatório com Taio. Mas assim que eles entram no quarto dele, ela coloca uma algema no pulso dele e diz pra ele largar o disfarce. Quando ele pergunta do que ela está falando, ela diz pra ele parar de fingir porque ele definitivamente capturou o verdadeiro Taio e colocou o disfarce pra fazê-la parar o bloqueio. Depois que ela diz que Taio nunca entraria em uma sala antes dela, Kengo abandona o disfarce e aceita que ela não é a irmãzinha lenta com quem ele costumava brincar. Mais tarde naquele dia, ela serve a Taio uma refeição deliciosa e ele agradece por finalmente dar a ele alguma comida normal antes que a quantidade absurda de cimento dentro dela o alcance. Nesse momento, ele ouve o telefone e decide atender, apenas para ter seus tímpanos estourados pelos gritos de Shinzo. Depois que Mutsumi muda para uma videochamada, ele implora por ajuda porque acabou de ficar sem munição no pior momento possível. Ela então diz a Taio que ele é um bebê chorão sem armas e que tem que ir ajudar. Minutos depois, Taio entra no prédio, mas enquanto tenta encontrar Shinzo, um guarda o avista e começa a fazer perguntas enquanto aponta uma arma para sua cabeça. Usando o treinamento de armas que Shinzo lhe deu, ele desarma o guarda e o nocauteia antes de também derrubar os outros naquela sessão. Assim que encontra Shinzo, o viciado em armas começa a abraçar uma pistola. Mas então todos os capangas da instalação aparecem, então ele volta a entrar no personagem e os elimina como uma versão alterada de John Wick. No entanto, ao tentar correr pra fora, Taio é baleado na coxa, e depois que ele cai, o atirador ameaça estourar seus miolos se Shinzo não se render. No momento em que ele solta a arma, Taio joga-lhes um garfo, que ele então usa para destruir o rifle do atirador antes de derrubá-lo. Enquanto ele acaba levando Taio pra casa, um detetive chamado Seiji encontra a instalação e tenta interrogar o único guarda que Shinzo deixou, mas ele se recusa a dizer uma palavra. Então Seiji abre sua cabeça e decide focar em Taio. Algumas noites depois, ele vê Taio indo pra casa e pede uma conversa amigável na delegacia. Depois de chegar a uma sala de interrogatório, ele mostra fotos de todas as recentes escapadas de Taio e pede detalhes sobre as pessoas com quem ele trabalha, porque não há como um anão de mente lenta como ele conseguir realizar tantas missões sozinho. Quando Taio afirma não ter ideia do que ele está falando, ele casualmente coloca algo no copo de água bem na frente dele e o força a beber, mas Taio já estava esperando isso por algum motivo. No entanto, depois de se livrar da água, Seiji tenta atacá-lo com um martelo. Então ele salta pra trás e cai em uma pilha de corpos. Quando Seiji ameaça esmagar seu crânio, ele ainda se recusa a contar qualquer coisa sobre a família de Mutsumi, e diz que prefere se juntar aos pais no céu. Seiji então decide conceder seu desejo, mas depois que ele quebra a parede, Kyoshiro aparece e diz pra ele parar o teste. Taio imediatamente pergunta o que ele quer dizer, então ele revela que Seiji é quem encobre seus rastros em troca de receber a ajuda deles para sua fantasia distorcida de ser uma versão psicótica do Batman. Depois de dizer que não esperava que Taio durasse 2 segundos, Seiji tenta pedir ajuda a Kyoshiro, mas o pervertido que ama a irmã alega ter uma missão urgente e vai embora. No dia seguinte, na aula, Taio percebe uma estranha onda de fadiga tomando conta de seu corpo antes de Kyoshiro entrar e dizer que irá substituir na primeira aula. Assim que ele começa a ensinar, Taio tenta tirar um cochilo e quase tem seu terceiro olho aberto por um giz supersônico, mas desvia no último momento. Kyoshiro então usa código Morse para dizer a ele que tem que ficar acordado pelo resto da aula, apesar de sentir que suas pálpebras pesam 50 libras. Depois, ele explica que precisa dominar o estado meio desperto para garantir que possa lutar o tempo todo. Mutsumi se junta à conversa em código Morse e diz para ele parar de tentar transformar Taio em uma máquina de matar.
No momento seguinte, ele libera um gás especial que faz todos dormirem, mas Mutsumi, felizmente, tinha sua máscara de gás por perto, então ela permanece consciente e continua tentando parar Kyoshiro. Ao ver a cabeça de Taiyo abaixada, Kyoshiro tenta atacá-lo novamente com um dos Gis, mas Taiyo ativa o estado meio desperto para se proteger. Kyoshiro então passa o resto do dia treinando-o para dominar isso, mas mais tarde à noite, Taiyo acaba assustando Shinso com seu sonambulismo violento. Algumas noites depois, Shine completa uma maratona de jogos de 3 dias e tenta descansar um pouco, mas um hacker assustador de repente ultrapassa seu firewall, então ela se levanta para garantir que ele não acesse nenhum dado valioso. Em questão de segundos, ela entra no sistema do hacker e tenta desligar tudo, mas ele escapa no último momento com um monte de fotos de Taiyo. No início do dia seguinte, ela se arrasta para fora do quarto para contar a Taiyo e Mutsumi sobre isso, mas depois de dizer que não tem mais com o que se preocupar, ela se pergunta como o hacker entrou, porque apenas membros da família têm a chave de acesso para passar pelo firewall. Enquanto caminha para a escola momentos depois, Taiyo mal escapa de um ataque repentino e vê o hacker estranho os perseguindo, então ele corre com Mutsumi e espera em um beco para emboscá-la. No entanto, ela o surpreende atacando do telhado antes de declarar seu amor por ele, e perguntar se ele poderia gentilmente ficar parado para que ela possa arrancar seu coração do peito. Nesse momento, Mutsumi reconhece Ayaka e diz a Taiyo que ela é uma assassina famosa que só persegue caras que acha atraentes para enchê-los de agulhas como uma forma de demonstrar seu amor psicótico. Quando ele pergunta por que diabos ela o quereria, ela afirma que foi amor à primeira vista quando viu um vídeo dele na Dark Web. No momento seguinte, ela derruba outro assassino que estava atrás dele antes de mostrar a ele uma recompensa que se tornou pública e dizer que precisa fazer buracos na salsicha dele antes de qualquer outra pessoa. Depois que ele recusa calmamente a oferta e diz que precisa ficar vivo por Mutsumi, Ayaka diz pra ela ser grata a Kyoshiro porque, embora ele tenha sido quem deu a ela a chave de acesso para roubar arquivos sobre Taiyo, ele a fez prometer que não tocaria na preciosa irmã dele. Em seguida, ela exibe uma pequena fração de suas habilidades e promete voltar antes de sair correndo. No dia seguinte, ela se junta à turma dele como uma nova aluna e imediatamente retoma a operação Mark My Crush. No entanto, apesar de passar o resto da semana tentando emboscá-lo, ele facilmente evita todos os seus ataques e começa a agir como se ela nem existisse em certo ponto. Tudo isso terminou uma tarde na aula quando ela de repente decide transformar todos em zumbis sem mente. Depois que todos imobilizam Taiyo, Mutsumi tenta defendê-lo, mas então o assassino do beco aparece para se vingar. No momento seguinte, Mutsumi a empurra e quase leva um tiro na cabeça antes de Taiyo usar sua arma de choque para nocautear o assassino. Ayaka então pergunta por que ela a salvaria e Mutsumi afirma que é porque está feliz que outra pessoa pode ver como Taiyo é incrível. Isso faz com que Ayaka instantaneamente se torne obcecada e leva a Taiyo a se tornar o terceiro na caminhada para casa. Dias depois, Nanao liga pra Taiyo no meio do seu treino para contar sobre sua missão atual de neutralizar uma arma biológica ultra secreta capaz de acabar com toda a vida em uma pequena cidade. Quando Taiyo pergunta se ele planeja eliminar os cientistas que trabalham no laboratório, Nanao explica que sua missão é apenas garantir que a bomba de veneno nunca veja a luz do dia. Ele então a engole e diz a Taiyo para vir tirá-lo do laboratório, porque seu corpo desliga sempre que ativa suas habilidades de destruir veneno. Alguns minutos depois de perder a consciência, Taiyo encontra o laboratório, mas fica desconfiado ao ver que a maioria dos guardas já foi derrubada. No momento seguinte, ele vê dois assassinos chamados Sui e Yoga, e imediatamente se prepara para uma luta. No entanto, Sui explica que eles são espiões de elite do governo enviados para destruir o laboratório, e Yoga imediatamente começa a bajular porque Taiyo aparentemente se tornou uma celebridade no submundo. Depois que ele decide ajudá-los a derrubar todos os outros no laboratório, eles finalmente encontram Nanao. Mas quando Taiyo corre para verificar como ele está, Yoga ataca e diz para ele se afastar, porque eles têm que eliminar Nanao para garantir que o veneno nunca escape. No momento em que Taiyo se coloca na frente do corpo dele para afastá-los, Sui libera uma habilidade supersônica que destrói sua arma e o deixa paralisado com inúmeros cortes por todo o corpo. Ele então promete tornar os momentos finais de Nanao indolores, mas ele acorda no último momento e promete a Sui que o veneno foi neutralizado. Depois de mostrar um adesivo de veneno para provar, Sui decide poupá-lo e entrega uma pomada especial para as feridas de Taiyo, antes de dizer que seria inútil salvar um fraco tão patético. Na mansão no dia seguinte, Kyoshiro decide cozinhar Taiyo lentamente por trazer vergonha à família, mas Nanao e Mutsumi aparecem a tempo de salvá-lo. Quando ele lhes diz pra parar e afirma que realmente merece ser punido por ter um efeito negativo na reputação que eles construíram no submundo, Kyoshiro diz pra ele parar de pensar que um ninguém sem talento pode fazer as pessoas pararem de temê-lo. Ele então oferece poupá-lo se ele conseguir se redimir, tornando-se melhor do que Sui. Dias depois, em um trem, Sui o nota e afirma que podia sentir a falta de aura a 1 milha de distância. Depois que Taiyo admite ser fraco e diz que planeja segui-lo até aprender o suficiente para ficar mais forte, Sui diz pra ele desistir porque nunca conseguirá acompanhá-lo. Assim que chega uma parada, ele ativa sua habilidade de velocidade da luz para se mover sem ser detectado. Mas Taiyo rapidamente descobre uma maneira de acompanhar. Então Sui rasga suas roupas para mantê-lo ocupado. Apesar disso, Taiyo passa as semanas seguintes seguindo ele e Yoga em todas as missões e se recusa a desistir apesar de ter suas partes expostas mais vezes do que consegue contar. Dias depois, ele finalmente consegue chegar ao fim de um dia inteiro com suas roupas ainda intactas. Mas então, Sui decide que é hora de acabar com o estranho jogo de pega-pega. Depois de prometer ser rápido, ele avança, mas Taiyo surpreendentemente o interrompe no meio do ataque, porque os incontáveis desnudamentos o ajudaram a dominar o fluxo dos cortes de Sui. Ele então arremessa o triturador compacto para o outro lado do cemitério, fazendo Sui aceitar que ele realmente tem potencial. Enquanto Oga começa a limpar seus ferimentos e o elogia, Sui decide parar de tratá-lo como um completo desperdício de existência. Alguns dias depois, Mutsumi faz Taiyo segui-la até o parque com suprimentos suficientes para um buffet à vontade. Ele então tenta descobrir o que ela planejou e leva o maior susto da vida quando ela encontra Sui e o cumprimenta como se fossem velhos amigos. Quando ele pergunta como eles se conhecem, Mutsumi o lembra de que todos no submundo já se cruzaram em algum momento. Depois de dizer que deveriam guardar a conversa fiada para a reunião com o chefe dele, Sui os leva a um café e pede um milkshake que soa como um risco biológico. No entanto, o caixa imediatamente começa a registrá-lo. Mas em vez de um milkshake, eles são jogados em um escorregador. E enquanto Sui aproveita a oportunidade para mostrar a Mutsumi como um homem de verdade age, Taiyo acaba lutando para se manter vivo até chegarem ao fundo.
Nesse momento, ele é salvo de uma pedra por um vilão com mais leite do que Sydney Sweeney. Momentos depois, Rin começa a devorar todo o bolo que trouxeram enquanto Mutsumi explica que ela é a líder do esquadrão de elite de Sui, e também estava na mesma turma que Kyoichiro. Assim que Rin diz pra não mencionar o nome do esquisito do Alabama perto dela, ele arromba a parede e exige a libertação de Mutsumi. Rin então diz a ele que veio sozinha porque se cansou de ter um irmão que constantemente tenta ser esquisito. No momento seguinte, eles começam uma briga que lentamente destrói todo o andar, então Sui tenta pará-los apenas para ser jogada de lado como uma mosca inútil. Quando Mutsumi de repente se coloca entre os socos deles para pará-los, Taiyu empurra a cabeça dela para baixo e tem seus ossos da bochecha pulverizados no processo. No entanto, isso faz Rin perceber que ele é confiável, então ela pede sua ajuda para descobrir os planos de um político que recentemente se tornou o favorito da nação, apesar de se vestir como um mascote do KFC e ser obcecado por dança. Ela também lhe conta sobre os assassinos trigêmeos que trabalham para ele, e diz que precisam de alguém novo no submundo, porque Yoshimasa notaria facilmente qualquer membro de sua equipe ou qualquer um dos irmãos de Mutsumi. Em um comício na tarde seguinte, Yoshimasa apresenta seu mais novo assistente aos seus apoiadores, e enquanto todos dançam, Taiyu começa a se arrepender de ter escolhido um disfarce feminino para a missão. Nos próximos dias, ele presta muita atenção em Yoshimasa e nos seus trigêmeos assassinos para captar qualquer indício do plano deles, mas eles simplesmente continuam a horrorizá-lo com suas danças terríveis. Quando Yoshimasa comete o erro de forçá-lo a dançar com eles, ele finalmente percebe que eles estavam usando o código Morse o tempo todo, e rapidamente aprende todos os detalhes dos planos deles para explodir todas as suas operações. Alguns dias depois, eles se preparam para uma reunião com todas as figuras públicas que não o apoiaram, e ele pacientemente espera que subam ao palco antes de detonar a bomba. Mas todos ficam chocados quando ela explode na fonte em vez disso. No momento seguinte, Yoshimasa aponta sua arma para Taiyu e diz que sempre soube, antes de puxar o gatilho. Depois de acionar uma segunda bomba que instalaram no último momento, todo o salão fica coberto de espuma, e Taiyu se levanta para dizer que ele não é o único com truques na manga. Os trigêmeos então se preparam para derrubá-lo, mas Sui destrói suas armas em um instante, então eles fogem. Minutos depois, Taiyu acaba em um ônibus observando Yoshimasa, enquanto o transportam para uma instalação prisional. Mas então, o palhaço levemente grávido de repente diz que o acidente que destruiu sua família foi planejado. Assim que Taiyu começa a pedir a verdade, Sui liga para lhe dizer que o primeiro-ministro foi sequestrado após a segunda bomba explodir. Nesse momento, Yoshimasa diz que precisa sair e deixa cair um brinco que explode todo o ônibus. Depois que Taiyu consegue se levantar, Sui lhe diz que Yoshimasa era na verdade um assassino como eles antes de desaparecer de repente anos atrás e fazer todos acreditarem que estava morto. Minutos depois, ele se junta ao primeiro-ministro no local do sequestro para uma transmissão ao vivo para toda a nação. E após tirar seu disfarce, admite inúmeros assassinatos e diz ao ministro para confessar os seus ou levar um tiro na cabeça. Assim que o ministro lhe diz para acabar com isso, Taiyu encerra a transmissão atirando na câmera. Ele então diz a Yoshimasa para se render, mas ele se recusa e diz a Taiyu que sua arma é inútil porque ele não está perto o suficiente. Assim que ele atira para longe, Taiyu avança para imobilizá-lo, mas acaba sendo capturado e fica confuso com a facilidade com que Yoshimasa leu todos os seus movimentos. Depois que os trigêmeos aparecem, Taiyu dá um passo para trás para planejar seu próximo movimento corretamente, mas Sui também aparece e usa um movimento combinado para levar os trigêmeos vários andares abaixo. No momento seguinte, Taiyu avança com uma das facas envenenadas de Shinza, mas Yoshimasa lê seu ataque novamente e o esfaqueia com ela. Enquanto ele sangra e luta para se manter consciente, Sui espera que os trigêmeos combinem suas habilidades em uma grande bola de fogo antes de usar sua habilidade de passo sônico para derrotá-los. De volta ao topo, Taiyu consegue se levantar novamente e avança, então Yoshimasa se prepara para ler seus movimentos. Mas desta vez, Taiyu copia o passo sônico de Sui e o combina com todos os truques que aprendeu para derrubá-lo. Ao perceber que foi derrotado, Yoshimasa o elogia por ter se tornado tão habilidoso apesar de tudo o que passou e decide contar-lhe sobre o acidente. No entanto, no momento em que coloca uma nota em sua mão, uma bala atravessa seu pescoço e ele sangra enquanto Taiyu tenta descobrir de onde veio. Horas depois, ele segue as instruções da nota até uma árvore e encontra uma pequena caixa dentro antes de voltar para casa. Depois que todos o recebem de volta, ele tenta finalmente descansar, mas Ayaka de repente envolve seu gatinho em torno de sua cabeça. Então ele a joga para longe e pergunta por que ela se vestiu como uma empregada. Depois que Mutsumi explica que a contrataram como uma nova empregada residente, Ayaka afirma que só aceitou o trabalho para garantir que ninguém o mate antes dela, porque a recompensa por sua cabeça aumentou. Ela também se oferece para ajudá-lo a se tornar um assassino melhor e imediatamente retoma seus ataques para mantê-lo alerta. Na cozinha, vários minutos depois, ele ouve Mutsumi reclamando que o chá que Kiritiro mais gosta acabou antes de ir para o banho se lavar. No momento seguinte, Ayaka aparece para tirar algumas fotos de seu Gliese antes de persegui-lo com shampoo ácido até acionar a armadilha elétrica enquanto está no banho. Em vez de pedir ajuda, Taiyu decide se juntar a ela no banho e redireciona a corrente para a fonte de energia até que todo o banheiro exploda. Por algum motivo, ele acaba em cima dela e aproveita a oportunidade para trabalhar no seu charme, mas imediatamente se arrepende quando Kiritiro aparece e promete fazê-lo pagar por trair. No dia seguinte, ao sair, Mutsumi tenta entregar-lhe o telefone, mas então vê uma chamada de um número salvo como Kaoru e tenta perguntar quem é. Depois que ele imediatamente pega o telefone e sai correndo, Ayaka diz a Mutsumi para aceitar que ele encontrou uma Gliese Gobbler especial por fora. Quando ele volta mais tarde à noite, ela o encurrala contra a parede e começa a exigir respostas antes que Kiritiro também se junte a ela e prometa garantir que suas nozes nunca vejam a luz do dia. Nesse momento, Momiji e seu avô, Kaoru, da equipe de Rin, aparecem e Momiji diz que veio fazer uma entrega especial para Taiyu. Quando ele a lembra que era para ser um segredo, ela responde que se esconder só causará mal-entendidos. Ela então tira o chá especial sobre o qual Mutsumi estava falando na outra noite e explica como Taiyu arriscou sua vida por horas para reunir os itens usados na sua preparação. Ao ouvir isso, Kyoshiro tenta abrir seu próprio crânio, mas depois que todos se sentam para o chá, seu ódio por Taiyu retorna. Então Mutsumi decide puni-lo fazendo Goliath prendê-lo na cadeira. Depois de uma rápida sessão de treino com Futuba, alguns dias depois, Taiyu volta pra dentro e fica curioso ao ver Mutsumi obcecada por um álbum de fotos. Quando ela os chama para olhar a foto que tiraram depois que Nanao conseguiu sua licença de espião, Taiyu pergunta o que é uma licença de espião. Então Futuba explica o sistema de classificação para espiões e diz que ele não será oficialmente reconhecido pela associação até passar no teste de espionagem para receber sua licença.
Assim que ele diz que gostaria de fazer o teste, Kyoichiro aparece para lhe dizer que todos na família conseguiram na primeira tentativa, antes de lhe dar uma amostra da tortura que ele sofrerá se envergonhar o nome da família novamente. No local do exame dias depois, Mutsumi torce por ele enquanto ele passa facilmente pela primeira competição. Mas quando ele se encontra com ela para recarregar para a próxima, um competidor decide eliminá-lo para reivindicar a recompensa por sua cabeça. No momento em que ele avança, uma rajada de vento o vira como uma panqueca, antes que um espião chamado Ukyo o lembre de que é ilegal para os competidores lutarem entre si. Depois que ele sai, Taiyo tenta agradecê-lo, mas ele imediatamente começa a pedir fotos amigáveis de costas. Taiyo então diz a Mutsumi para correr, mas ela dá uma olhada em Ukyo antes de dizer a Taiyo para não se preocupar, porque todos no submundo sabem que ele é um esquisito inofensivo que adora salsichas. Ela então ameaça cortar suas nozes inúteis, já que ele não quer usá-las da maneira certa, mas ele responde arrastando Taiyo para longe pelo resto do exame. Depois de suportar algumas horas exaustivas, apenas um punhado de candidatos chega à última etapa, e todos ficam animados ao ouvir um anúncio dizendo que só precisam caminhar até o final do corredor para obterem suas licenças. No entanto, o chão inteiro de repente começa a desmoronar, então todos começam a correr para chegar ao fim. Mas depois que quase todos caem na água abaixo, o embaixador Mohawk bate com o punho em Taiyo para derrubá-lo. Bem antes do chão sob seus pés desmoronar, o Kyo o elogia por ser determinado e o empurra para frente com suas habilidades, mas Taiyo corre de volta para salvá-lo de cair. Quando ele diz ao Kyo para não desperdiçar sua chance de conseguir a licença, o animado dobrador de aros leva de volta para o corredor, antes de dizer a Taiyo que ele já passou. Acontece que ele já é um espião de nível prata e estava apenas servindo como examinador para ver qual deles ainda tinha sua dignidade intacta. Nesse momento, o outro examinador arrebata a licença do embaixador Mohawk, e depois de pegá-la de Ukyo, Taiyo pergunta se ele também estava brincando sobre os tiros pelas costas. Mas Ukyo diz que falou sério e tenta ficar atrevido ali mesmo. Vários dias depois, Seigi ouve sobre a fuga de um prisioneiro de alta prioridade e imediatamente decide ligar para Kyoichiro. Enquanto isso, Taiyo, que acabou de voltar para casa, encontra um velho escondido em sua bolsa e congela de choque. Depois que Ban salta e afirma ser seu avô, Taiyo o recebe com um super carregado de pulso eletromagnético antes de Mutsumi aparecer e dizer que ele é na verdade o avô dela. Quando ela pergunta o motivo de sua visita repentina, ele aproveita o momento para convidar Ayaka para um encontro, antes de afirmar que queria se certificar de que Taiyo tinha coragem suficiente para proteger sua neta. No momento seguinte, ele tenta levar Taiyo para uma sessão de vínculo, mas Kyoichiro o captura e pergunta por que ele escapou de sua cela. Ban então explica como sua missão atual de espionar criminosos encarcerados é entediante, e diz que só queria experimentar o mundo exterior novamente. Depois de contar a todos que Ban adora vazar informações confidenciais para impressionar as garotas, Kyoichiro promete devolvê-lo à prisão, mas então Ban diz que ter cabelos grisalhos não o torna mais fraco do que era no auge. No momento seguinte, ele escapa das teias de ferro de Kyoichiro e lança uma bomba de fumaça para fugir com Taiyo. Em um bar horas depois, Taiyo se cansa de assistir a sua tentativa patética de ser um galanteador e usa uma cola especial de Nanau para prendê-lo ao assento. No entanto, Ban facilmente salta para fora de suas roupas para revelar seu corpo musculoso e magnum monstruoso para as mulheres. Após vários minutos desviando de todos os ataques de Taiyo, Ban então diz para ele tentar novamente em uma década. Mas Taiyo de repente fica curioso e pergunta por que ele não poderia simplesmente esperar até o final de sua missão se ele realmente só queria vê-los. Ban responde que tinha que ser hoje e começa a contar histórias sobre a avó de Mutsumi e como ela o salvou de se tornar um delinquente de rua sem valor com sua beleza perfeita. Alguns minutos após o início da conversa, Keiko aparece e garante que ele não possa escapar com um par de algemas especiais que explodem se ele usar suas habilidades. Assim que ele começa a implorar a ela pela habitual sessão de beijos de aniversário, Mutsumi aparece e diz a Taiyo que ela é a avó dela. Momentos depois, Ban continua implorando a Kaiko por um encontro e diz que fugiu só para vê-la, mas ela pergunta por que ele escolheu gastar com um monte de fãs online em vez de vir vê-la primeiro. Ela então ajuda a polícia a prendê-lo novamente, mas decide acompanhá-lo no carro para que possam passar um tempo juntos antes de ele ser colocado em confinamento solitário. Apesar disso, ele foge novamente apenas alguns dias depois, mas depois de encontrar Ayaka, ela lhe diz que todos foram às compras. Em um sonho, alguns dias depois, Taiyo revive a viagem de carro que fez com sua família antes do trágico acidente do qual apenas ele sobreviveu. Ele e Mutsumi então vão até o quarto de Xian com a esperança de que ela tenha encontrado algo no orbe que ele viu na caixa de Yoshimasa. Quando ela puxa a lista de convidados para o casamento dos pais deles e mostra o nome da mãe e do pai na lista, Mutsumi desaba e diz que a família deles é provavelmente a razão pela qual foram alvos. Taiyo consegue acalmá-la e explica que deve haver algum outro motivo. E Xian também concorda antes de lhe contar sobre um lugar chamado Biblioteca dos Mortos, onde ele poderia possivelmente encontrar informações melhores. Pouco depois disso, ele encontra a entrada secreta para a biblioteca e ganha acesso com seu cartão. Mas ao entrar na biblioteca, ele observa enquanto o atendente de repente esfaqueia a cabeça de um cara e o carrega por ter falado. Quando Xian então o avisa para evitar fazer qualquer som, Michan continua eliminando os caras que ousam cometer o erro de respirar muito alto. Depois de quase uma hora de busca, Taiyo encontra um livro com detalhes do acidente de sua família, mas fica desapontado porque só mostra o que ele já sabe. No entanto, ele então percebe um encaixe para a esfera azul, então ele a coloca e vê que sua família foi na verdade assassinada por um grupo chamado Tampopo. Mais tarde, de volta à mansão, Kyoichiro o transforma em cobaia para sua mais recente técnica de tortura, antes de revelar que Tampopo é o grupo por trás da morte da mãe de Mutsumi. Ele então diz a Taiyo que sua descoberta sobre o que aconteceu com seus pais o ajudou a reduzir a lista de suspeitos envolvidos em uma série de assassinatos no campo médico na época do acidente. Com o principal suspeito agora sendo um médico chamado Makoto, Kyoichiro sugere invadir a clínica dele para descobrir como ele está conectado a tudo. Na tarde seguinte, Mutsumi e Taiyo se disfarçam como um velho doente e sua esposa antes de entrarem na clínica para uma consulta. Após alguns minutos de espera, eles são chamados para ver Makoto, que então realiza alguns testes, enquanto parece o médico ideal. Algumas horas após o pôr do sol, Makoto finalmente deixa seu escritório para a noite. Então Taiyo entra furtivamente para invadir seu computador com a ajuda dos dispositivos de Tian. Em apenas alguns minutos, ele encontra informações confidenciais sobre a proteína especial que foi transmitida pela família de Mutsumi para criar espiões superpoderosos como seus irmãos. Assim que ele encontra um plano para tomar o coração dela e criar artificialmente a proteína para lucro, Makoto o ataca e arranca o disfarce antes de expressar seu choque ao ver que ele ainda está vivo. Quando Taiyo pergunta se ele é o responsável pelo acidente, assim como pelo que aconteceu com a mãe de Mutsumi, Makoto diz para ele perguntar a eles quando chegar do outro lado.
No entanto, depois de ele esfaquear uma placa de ferro em sua camisa, Taio o chuta pra trás e tenta eletrocutá-lo. Mas ele captura a explosão com as mãos nuas antes de usar uma granada de luz para escapar. Felizmente, Taio já havia extraído todos os dados, então promete a si mesmo descobrir toda a verdade e manter Mutsumi protegida enquanto isso. Na mansão, mais tarde naquela noite, ele carrega todos os dados em um computador para encontrar mais pistas. Mas, após vários minutos de informações inúteis, ele vê um monte de recibos de uma reserva de hotel. Ao perceber que o hotel tem um nome muito semelhante à tatuagem de dente de leão que todo membro do Tampopo tem, ele decide ir procurar mais respostas no hotel. No dia seguinte, ele consegue entrar disfarçado de novo funcionário, e Kyoichiro liga para lhe contar sobre uma informação que recebeu, afirmando que Makoto já se registrou em uma suíte no topo do hotel. Depois de também dizer a ele que enviou Shinzo para oferecer apoio, ele deseja-lhe sorte e desliga o telefone antes de enfrentar Futaba, que então pergunta por que ele está sendo tão prestativo de repente. Depois de afirmar que está fazendo isso apenas para ajudar Taio a encontrar um desfecho para o que aconteceu com sua família, ele diz para ela cuidar da própria vida e sai. Nesse momento, Taio acabou de encontrar o elevador, então tenta subir até a suíte. Mas depois de ter seu crânio socado contra a parede, outro funcionário diz a ele que o topo é proibido para camponeses de baixo nível como ele. Minutos depois, Taio começa a subir o hotel com um par especial de luvas que Nanao lhe deu. Mas assim que ele se aproxima do topo, o vidro começa a rachar enquanto uma interesseira importante para a trama inicia uma discussão acalorada com seu sugar daddy por não deixá-la comprar a última bolsa Louis Vuitton. Depois que ela joga o vaso mais pesado que consegue encontrar, Taio cai na piscina e quase morre de um ataque cardíaco antes de ouvir uma senhora dizendo a um dos atendentes para levar sua leoa de estimação para a suíte. Logo depois disso, um fortão chamado Noman se junta a Makoto em sua suíte para contar sobre um funcionário suspeito que tem tentado chegar ao topo. Mas Makoto ignora para perguntar se pode vestir uma camisa que acabou de completar. Depois que Nauman recusa, ele entrega o último lote de uma certa droga e promete que desta vez não haverá efeitos colaterais. Nesse momento, eles veem a leoa diante dizendo a ambos para congelarem. Mas depois que Makoto reconhece a voz e pergunta a Taio por que ele está fazendo-o se arrepender da decisão de poupar sua vida, Taio tira o disfarce. No momento seguinte, Neumann puxa uma moldura inteira de vidro e a joga nele antes de tentar esmagá-lo com um soco poderoso. Makoto então diz a ele para usar Taio para testar a droga antes de sair voando. Depois de tirá-la da bolsa e explicar que é uma versão artificial da proteína que dá poderes à família de Mutsumi, ele se transforma em uma adaptação econômica do Hulk vermelho e começa a quebrar quase todos os ossos do corpo de Taio. Enquanto isso, Makoto faz uma ligação para um sujeito misterioso em um manto que acabou de aparecer do lado de fora do hotel. Assim que Newman agarra Taio pelo pescoço para acabar com ele, Shinzo invade o quarto e atira em Newman com um feixe de plasma antes de se armar com todas as armas em sua lixeira de alta tecnologia. Depois de sobreviver à explosão, Newman pergunta se isso é o melhor que um membro da família Yosakura pode fazer. Então Shinzo esvazia todos os seus carregadores nele antes de jogar Taio para fora do prédio. No momento seguinte, Newman avança para atacá-lo, mas Shinzo facilmente o segura até mostrar um botão embutido em seus dentes e dizer que vai explodir todo o hotel para a semana que vem, se ele não recuar. Sem outra escolha, Shinzo para de lutar e acaba se tornando a cobaia de Nauman. Mas depois de alguns minutos sacudindo todo o hotel com seus socos poderosos, Newman pergunta por que ele simplesmente não desiste. Shinzo então diz que se tornar um mutante não lhe dará a mesma força de soco de Mike Tyson. De repente, ele recebe uma ligação da equipe sobre um psicopata atirando no hotel, e esse psicopata não é outro senão Taio. Com a ajuda de toda a munição falsa que conseguiu reunir, ele assusta todos no hotel a ponto de pularem das varandas em camas de espuma que ele colocou do lado de fora. Ao ouvir que todos no hotel foram evacuados, Shinzo carrega um canhão elétrico no máximo, e diz que ele é o único capaz de dispará-lo por causa do recuo insano. Ele então dispara um tiro e atrai raios diretamente da fonte antes de fritar cada vaso sanguíneo no corpo de Nauman. Ele então diz a Taio que eles podem ir para casa. Mas assim que Taio tenta correr para encontrá-lo, ele cai nos braços do velho de manto de antes, e agradece pela ajuda. No momento em que ele sai, Shinzo aparece para agradecê-lo pela ajuda. Mas então ele de repente vê várias feridas pelo corpo antes de cair e perder a consciência. Na mansão, uma hora depois, Nanao conseguiu estabilizá-lo, então todos deixam Mutsumi para cuidar dele, e Shinzo aproveita a oportunidade para contar a Kurichiro, que há apenas uma pessoa capaz de retardar a reação do corpo a um ataque assim. No momento seguinte, um alarme começa a tocar, e isso surpreende Mutsumi, já que não é o horário habitual. Mas então Shon explica que só pode significar que há até 1000 intrusos tentando invadir. Fora da mansão, um exército inteiro de assassinos fortalecidos se prepara para invadir sob o comando de um homem chamado Yama, que então estabelece comunicação com Makoto para mantê-lo atualizado. Enquanto todos avançam diretamente para a entrada, eles encontram Goliath, que então revela sua forma mais poderosa antes de tratá-los como brinquedos de mastigar. Depois que Futuba e os outros se juntam à luta, Yama envia uma unidade para derrubar a porta da frente, mas eles encontram Kyoichiro esperando nos degraus e cometem o erro de pensar que podem enfrentá-lo. Usando suas teias de ferro, ele mantém o primeiro grupo no lugar enquanto Goliath rasga quantos puder com seus dentes. No momento seguinte, Yama decide tomar as rédeas da situação e pede desculpas antecipadamente antes de se lançar no ar e quebrar a mandíbula de Goliath com um soco poderoso que os faz atravessar a porta da frente. Kyoichiro então promete tornar sua morte lenta e dolorosa antes de perceber de repente que alguém está bloqueando suas comunicações. No momento seguinte, Momo ativa o modo de bloqueio, selando Yama dentro da mansão com Mutsumi, e Taio ainda lá dentro. Depois de dizer a Futuba para não se preocupar porque eles definitivamente querem Mutsumi viva, Kyoichiro decide ir encontrar Momo para pegar o anel que ele está usando para assumir o controle da mansão. Quando Kyoichiro encontra Momo, que acaba por ser o pai deles, Yama corta a eletricidade em toda a mansão, deixando Mutsumi em um estado de confusão, pois ela não tem ideia de como impedir que os sinais vitais de Taio despenquem. Ao notar que o pulso dele está caindo rapidamente, ela se lembra de uma conversa que teve com a mãe anos atrás sobre o poder do sangue deles e rapidamente encontra uma agulha para iniciar uma transfusão. Momentos depois, o sangue dela começa a fluir para as veias dele, mas enquanto ela tenta acordá-lo com a voz, Yama encontra o quarto e ataca. No momento seguinte, Taio acorda e facilmente o empurra para trás com suas novas habilidades. Yama percebe isso e ainda tenta subjugá-lo antes que ele atinja a força máxima, mas Taio facilmente o soca através da parede e continua a desviar de todos os seus movimentos antes que o sangue de Mutsumi de repente cause uma pane em seu sistema nervoso. Enquanto Yama caminha lentamente para acabar com ele, Mutsumi o abraça para ajudar a controlar os efeitos de seu sangue.
E quando ele diz pra ela se salvar, ela responde que não há pra onde ir por causa do bloqueio. Depois de sacar uma arma e dizer que prefere sair com ele do que deixar seu coração cair em mãos erradas, ela tenta abraçá-lo novamente, mas Ryama a joga de lado pra esmagar sua cabeça. No entanto, Taiyo finalmente entende a situação a tempo e procede a abrir um buraco no sistema digestivo de Yama. Enquanto o aspirante a Hulk faz uma viagem para o além, Kyoichiro pergunta a Momo por que ele foi tão longe apenas para forçar Mutsumi a uma situação em que ela não teria escolha a não ser injetar seu sangue em Taiyo. Depois de dizer que só queria garantir que sua filha tivesse um marido forte, ele lhe deseja sorte e se vira para ir embora. Mas Kyoichiro libera uma habilidade poderosa com suas teias e quase obliterates a floresta inteira. No entanto, Momo casualmente agarra todas as teias e lembra Kyoichiro que foi ele quem lhe ensinou tudo o que sabe. Apesar disso, Kyoichiro ainda consegue recuperar o anel. Mas quando ele chega em casa, encontra Shinzo e Nanao tentando segurar Taiyo, que aparentemente enlouqueceu. Depois de explicar que o sangue de Mutsumi ainda é um pouco demais para sua mente lidar, ele segura Taiyo no lugar com suas teias e coloca os fones de ouvido de Shion em sua cabeça antes de dizer a Mutsumi para salvá-lo da loucura com sua voz. Todos imediatamente tentam impedi-la e lembram Kyoichiro do que aconteceu da última vez que ela tentou cantar, mas ele os ignora e se prepara para torcer. Mutsumi então procede a horrificar a vida selvagem local com suas cordas vocais demoníacas e tira Taiyo de sua insanidade. Depois de acordar com cólicas incrivelmente dolorosas no dia seguinte, Taiyo se prepara para a escola e diz a Mutsumi que precisa ir para que as autoridades escolares não descubram suas atividades extracurriculares. Quando ela pergunta se ele pode ir com Nanao, ele pergunta se a monstruosidade de 2 metros de altura, que ela chama de irmãozinho, realmente vai à escola com um balde no rosto. Mas então ela diz a Nanao para revelar sua verdadeira forma. Depois de injetar uma substância misteriosa em si mesmo, Nanao volta ao seu corpo normal, deixando Taiyo paralisado de choque. No caminho para a escola, minutos depois, ele explica que seu estado geralmente mutado é o que mantém seu DNA instável sob controle, e diz que ele só volta ao corpo normal para a escola. Nesse momento, suas orelhas começam a se transformar, mas ele diz a Taiyo para não se preocupar com isso. Logo depois, Taiyo se encontra com seus amigos para ir à aula, mas então Taiyo o chama para ir ao laboratório de biologia. Momentos depois, ele chega lá e vê o corpo de Nanao descontrolado, então tenta imediatamente ajudá-lo a se levantar. Mas Nanao afirma que não é nada demais novamente, antes de mostrar a ele como injetar outro líquido para controlar a situação. Nesse momento, uma garota chamada Rin entra com uma Piton no pescoço e pergunta se ele está se sentindo bem, chegando perigosamente perto para verificar sua temperatura. Depois de fazer sua Excalibur mutar, ela sai casualmente e age como se Taiyo nem existisse. Nanao então diz a ele que só se importa com os animais antes de mostrar uma droga especial que o manterá permanentemente em um estado mutante. Ele explica ainda que não há sentido em lutar contra seu corpo, mas assim que tenta se injetar, Taiyo o impede e transforma seus olhos em cataratas do Niágara, antes de prometer ajudá-lo a manter uma vida normal até que ele aprenda a controlar sua mutação. Enquanto ele passa o resto do dia injetando Nanao com drogas controladas, Rin volta ao laboratório para alimentar os animais, mas sua Piton engole uma das pílulas de Nanao e se torna uma reencarnação de Orochimaru. Momentos depois, Nanao tenta aproveitar uma sessão de acupuntura de Taiyo, mas depois que 2 das melhores amigas de Rin aparecem, elas ouvem gritos e correm para o laboratório. Ao ver o corpo inconsciente de Rin e uma das escamas da Piton, Nanao percebe o que aconteceu e se culpa. Mas então Rin acorda e imediatamente sai correndo para salvar a Piton, que quase a usou como um lanche rápido. Taiyo então promete manter todos os outros animais seguros, então Nanao segue Rin até a sala de servidores para atrair a Piton. No momento em que ela se revela e ignora os ratos para comê-la, Nanao aceita o que precisa ser feito, e agradece por todo o tempo que passaram juntos antes de transformar sua mão e deixar a Piton mordê-la para que suas células possam cancelar a mutação. No momento seguinte, ele sai correndo e Taiyo o ajuda a subir no telhado, apesar de parecer que foi picado por todos os insetos da Austrália. Depois de agradecê-lo pela ajuda, Nanao diz que não faz sentido ser normal, já que Rin já viu sua verdadeira forma, e empurra Taiyo para o lado para que ele não possa impedi-lo. Apesar disso, Taiyo bate a palma da mão na seringa e o puxa para um abraço para ajudá-lo a recuperar o controle. Ele então o lembra da promessa que fizeram antes, então Nanao concorda em continuar lutando por sua vida normal, antes de ambos perceberem que Rin estava pacientemente esperando o fim do bromance deles. Depois de pegar seu salamandra, ela diz a Nanao que não tem problema com sua metamorfose, fazendo-os perceber que ela acabou de classificá-lo como um inseto. Ela também diz a Taiyo que acabou de notar o quão próximo ele está de Nanao, o que o faz pensar que ela pode saber a verdade sobre a família. Mas então ela pergunta por que ele não disse logo que queria se juntar ao clube antes de arrastá-lo para preencher um formulário de inscrição. Dias depois, Mutsumi interrompe a sessão de treinamento de Taiyo com Shinzo para contar-lhe sobre o convite que ganhou para um hotel especial de águas termais para espiões no submundo. De volta à mansão alguns minutos depois disso, Kyoichiro expressa sua empolgação por finalmente ver o quanto seus bolos cresceram, apenas para ter suas esperanças frustradas quando Futubol lembra de uma missão importante que ele precisa atender imediatamente. Depois que Mutsumi promete garantir que ele não perca o próximo, ele recupera sua empolgação e sai correndo, mas de repente volta para dizer a Taiyo que não hesitará em picar suas nozes como fígado picado se ele sequer pensar em fazer algo estranho no hotel. Horas depois, todos entram em uma van familiar, mas Shinzo fica preocupado com a estrada estranha que estão tomando e pergunta a Shion se seus mapas estão realmente funcionando. Depois que ela diz para ele não se preocupar, eles mergulham de um penhasco e imediatamente começam a fazer suas últimas orações, após caírem na água. Mas Shion ativa o modo submarino da van antes de explicar que não podem chegar ao hotel por uma estrada normal. Após um mergulho profundo no oceano, eles finalmente localizam o hotel. Mas no momento em que chegam à recepção, o líder de uma gangue os reconhece e imediatamente se prepara para uma batalha. Assim que Taiyo avança para atacá-lo, um pintinho do mesmo tamanho que os anões da Branca de Neve salta e lembra ao líder da gangue que lutar é proibido no hotel. Por algum motivo, ele imediatamente recua e Ema procede a dar as boas-vindas a Mutsumi e aos outros antes de cumprimentar Taiyo adequadamente, já que eles nunca se encontraram antes. Minutos depois, todos se acomodam em seus quartos, mas após Futaba atacar Shion por tentar assistir pornografia, ela se aproxima de Mutsumi e afirma saber o verdadeiro motivo pelo qual ela queria fazer a viagem, antes de assegurar que Taiyo entenderá quando ela contar a verdade. Ao anoitecer, todos se encontram no refeitório para o jantar, mas o líder da gangue de antes aparece novamente para fazer uma cena e acidentalmente derrama sua cerveja em Futuba. Quando todo o salão fica em silêncio para observar sua reação, ela perde completamente o controle devido ao alto nível de álcool em seu sistema, e começa a causar tumulto. Então Taiyo leva Mutsumi de volta ao seu quarto para a segurança.
Ao ver a banheira no quarto dela, ele decide tomar um banho no dele, mas ela o impede e pergunta se podem compartilhar a banheira. Enquanto isso, Kyoshiro acaba de aparecer e diz a Emma que a missão foi surpreendentemente fácil antes de ela levá-lo ao refeitório. Momentos depois, Mutsumi se junta a Taio na banheira e após notar o quão estranho ele está agindo, ela o lembra de que são casados antes de repente, se levantar para mostrar a ele os seios. Ele imediatamente pergunta o que ela está fazendo, mas depois de ver uma cicatriz entre os seios dela, ela diz que tampouco uma vez a sequestrou e tentou roubar seu coração. No entanto, Momo apareceu para resgatá-la, mas abandonou a família depois daquele dia. Ela então começa a contar-lhe tudo sobre o plano que ele elaborou com Tampopo, apenas para que ela o infundisse com seu sangue e pede desculpas por trazê-lo para uma família tão disfuncional. No entanto, Taio a puxa para mais perto e sugere ir ver o pai dela antes de dizer que aceitou completamente tudo o que vem com a família dela. No momento seguinte, Kyoshiro joga o que resta de Shinzo na piscina e lembra Taio de sua promessa de destruir suas partes íntimas se ele tentasse fazer algo impuro. Justo quando ele tenta atacar, Futuba aparece com todos os assassinos do hotel para que possam se vingar dele com uma guerra de travesseiros. E depois de horas de luta, todos conseguem derrotar o temido pervertido que ama a irmã. Várias semanas depois, Sui e Yuga invadem um dos laboratórios de Makoto na esperança de finalmente pegá-lo, mas são surpreendidos por uma bomba mortal enquanto Makoto observa do outro lado antes de ir conversar com uma senhora de cabelos brancos. Na mansão Yozakura no dia seguinte, Mutsumi serve-se de uma xícara de chá e se pergunta como o plano de Taio para ver seu pai vai funcionar antes de Goliath aparecer para confortá-la. Momentos depois, Ayaka aparece para dar a ela um resumo de todo o trabalho que seus irmãos têm feito para rastrear Makoto e diz que eles só conseguiram descobrir as rotas que a organização dele usa para transportar grandes lotes do substituto de alteração genética que ele fez. Depois de agradecê-la pela atualização, Mutsumi a recompensa com uma soneca em suas coxas antes de começar a se preocupar com a segurança de Taio. Enquanto isso, Makoto acabou de se encontrar com Momo em um dos trens de sua organização para discutir um novo plano. Apenas alguns vagões de distância deles, Taio transforma seu novo trabalho como atendente em uma sessão de cardio enquanto corre pelo trem, atendendo quase todos os clientes que continuam reclamando de não conseguir ver ou cheirar a comida adequadamente. Depois de salvar um menino que de alguma forma conseguiu subir no trem, ele deixa cair sua arma e quase perde a motivação para encontrar algo que possa levá-lo a Makoto. Mas ao lembrar que precisa completar a missão por causa de Mutsumi, ele volta para dentro e vê a garota de cabelo branco de antes prestes a cair. Depois de puxá-la para cima, Yuki entrega sua arma e diz que a viu cair antes de se apresentar a ele. Ele então agradece por salvá-la e após prometer um copo de vinho de cortesia, ele sai para ajudar uma senhora que continua reclamando da janela e do risco de sufocar com a fumaça. Assim que ele tenta explicar que o trem tem uma locomotiva a vapor, ele se lembra da reclamação estranha que quase todos os passageiros têm feito e ativa um detector de veneno antes de descobrir que o trem foi modificado para produzir uma fumaça incolor que afeta os sentidos. Depois de correr para o carro central, ele usa sua arma para abrir todas as janelas, fazendo toda a fumaça se dissipar. No momento seguinte, ele vê Makoto com Momo e se aproxima para cumprimentar seu sogro, ameaçando estourar seus miolos se ele der um único passo. Nesse momento, Yuki aparece para cumprimentá-lo novamente, e Momo de repente se posiciona atrás dele. Então ele tenta atirar, mas é envolvido pelo cabelo de Yuki. Makoto então diz a ele que ela é a única pessoa viva que alcançou 100% de compatibilidade com seu sangue sintético Yozakura. Ele explica ainda que todas as informações que eles estavam recebendo foram intencionalmente liberadas para atraí-lo, porque Tampopo precisa comparar os dados de uma luta entre alguém aprimorado pelo sangue Yozakura e Yuki. Depois de agradecê-lo por ser estúpido o suficiente para cair na armadilha deles, ele sai com Momo, e Yuki imediatamente tenta espremer a vida dele, mas ele consegue se libertar com seus novos poderes antes de avançar para derrubá-la. Apesar de todos os seus movimentos evasivos, ela ainda o afasta como uma mosca doméstica inútil, e casualmente decide dar-lhe uma aula rápida sobre sua história com Hazakura. Depois de mostrar uma foto de 10 anos atrás, quando estava prestes a morrer devido ao câncer, ela explica como o medicamento a ajudou a continuar vivendo, com a única exceção de que ela só tinha 10 anos, porque o medicamento lentamente destrói as células humanas normais. Ela então mostra a ele a morte dolorosa que espera por pessoas como ela, que conseguem alcançar total compatibilidade. E quando ele pergunta por que ela se submeteria a uma vida assim, ela o lembra de que estava praticamente morta antes da droga, e afirma estar feliz por pelo menos poder servir a organização uma última vez, dando-lhes as informações de que precisam para derrubar Mutsumi e toda a sua família. Ouvir isso faz com que Taio se concentre totalmente, então ele desbloqueia a forma aprimorada de sua arma para realizar o desejo dela de ter uma última luta. Depois de convocar e recrutar cada fibra muscular de seu corpo para um ataque poderoso, ele corta o cabelo dela. Mas ela facilmente regenera e o força a recuar antes de desencadear uma enxurrada interminável de ataques. No momento seguinte, ela começa a se comunicar com ele em código Morse, mas faz isso rápido demais para qualquer um sem sangue Yozakura ver. Ele fica confuso com isso até que ela lhe diz que Makoto simplesmente não pode descobrir que ela quer revelar como está ligada à morte da família dele. Enquanto ele congela em choque, ela o leva a uma viagem pela memória até o aniversário dela há 10 anos, quando ainda estava acamada nos últimos estágios do câncer. Seus pais passaram para comemorar, presenteando-a com um lindo par de brincos. E depois que ela os agradeceu, Makoto apareceu para dizer que esperassem boas notícias do novo ensaio clínico pelo qual ele estava prestes a colocá-la. Depois de agradecê-lo e se emocionar, os pais dele deixaram o hospital, mas continuaram a acompanhá-la até apenas alguns meses depois, quando ela finalmente recebeu alta e estava saudável o suficiente para viver uma vida normal. Apenas um mês depois disso, ela foi a uma consulta com Makoto e contou-lhe tudo sobre seu progresso antes que ele de repente decidisse mostrar-lhe algo. Quando chegaram a um laboratório cheio de cadáveres ressecados que ele havia injetado com Hazakura antes dela, ela caiu de joelhos em horror e perguntou se os pais de Taio estavam envolvidos no plano. No entanto, ele disse para ela não se preocupar porque já tinha se certificado de que todos morreram sendo os cidadãos exemplares que dedicaram suas vidas a se tornar. Depois de afirmar que Makoto a manipulou com a alegação de que sua pesquisa era importante para salvar a vida de milhões como ela mostra a Taio os brincos que os pais dele deram a ela e diz que há dispositivos de GPS dentro de ambos, que ele pode usar para localizar o esconderijo de Makoto quando chegar a hora. Para garantir que ele não suspeite de nada, ela retoma a luta e lança Taio pelo telhado, mas ele de repente enlouquece e ataca. Com o sangue de Mutsumi dobrando sua força a cada segundo, Makoto fica animado com isso. Mas depois que Momo lhe diz que uma fúria cega só resultará em Taio se machucando, Yuki o captura e diz que ele nunca será capaz de proteger sua nova família se não aprender a controlar sua raiva.
Isso faz com que ele se lembre de todo o seu trauma do acidente e de quão longe ele chegou desde então. Então, ele se fortalece mais uma vez para se libertar antes de cortar sua coxa para derramar um pouco de sangue, fazendo-o perder o controle. Com seu estado mental equilibrado, ele canaliza tudo o que resta no tanque em um ataque final. Mas desta vez, ele a corta facilmente, ela imediatamente aceita seu destino e pede desculpas por tudo ao cair em seus braços. Mas depois de dizer que o que aconteceu não é culpa dela, ele diz que seus pais falaram muito sobre ela antes que ela sucumba aos ferimentos. Quando Taio então se lembra de que ainda precisa parar o trem, um enorme braço de lobo aparece de repente atrás dele e rasga suas costas. Mas o verdadeiro choque acontece quando ele vê que o ataque veio de uma garota chamada Ai. Nesse momento, outro monstro mutante chamado Mizuki lembra de sempre mirar na cabeça e esfrega a cabeça dela por ter conseguido acertar um golpe poderoso nele. No momento em que ele agarra o pescoço de Taio para queimar sua garganta com células cheias de veneno, Futaba aparece com Rin para ajudá-lo. Ao vê-los, Ai imediatamente pula nos trilhos e ignora os avisos de Mizuki para voltar. Ela então tenta desferir um soco ainda mais forte em Rin, mas acaba sendo lançada para longe pela aura incrivelmente poderosa que emana de seu corpo. Mizuki decide cuidar das garotas liberando o gás venenoso fatal selado em seu DNA, mas com a ajuda de Rin, Futaba facilmente o dissolve antes de explodir o trem e salvar Taio. Enquanto Mizuki então decide recuar com o corpo de Ai e Yuki. No dia seguinte, em uma ilha secreta, Makoto reúne seu esquadrão de aberrações mutantes para uma festa antes de seu grande plano. Enquanto isso, Rin acabou de convocar uma reunião com toda a família para contar sobre a localização da ilha, que eles conseguiram descobrir graças ao brinco que Taio pegou do corpo de Yuki. Depois que todos concordam em realizar uma missão invasiva conjunta para acabar de uma vez por todas com todos os planos de Makoto, Taio decide aprimorar suas habilidades com mais alguns dias de treinamento intenso e todos os outros tomam a iniciativa de também começar a fazer preparativos. Mais tarde naquele dia, Taio tenta devolver sua arma e encontra Ban em sua gaveta, antes de Geiko também aparecer para garantir que ele não exagere. Eles vão para o campo de treinamento e Ban passa a maior parte da semana levando o corpo de Taio ao seu limite absoluto. 2 dias antes da missão, ele decide ensiná-lo a ganhar total controle do sangue Yozakura fluindo em suas veias. E Taio fica animado para ver o que ele planejou, apenas para acabar recebendo uma aula de salsa extremamente animada. Depois de minutos girando-o, ele jura que nada disso é para sua própria diversão, antes de repente, atirar em Taio no rosto a queima-roupa. Mutsumi corre imediatamente para verificar como ele está, e depois de ver que ele de alguma forma conseguiu bloquear no último milissegundo com sua espada, Ban pede desculpas por quebrá-la. Ao ver sinais de ativação total em seu segundo olho, ele de repente atira em Mutsumi. Mais uma vez, Taio bloqueia, mas dessa vez com a mão nua. E depois que Ban explica sua habilidade de endurecer todas as suas células à vontade, Taio ameaça esculpir seu rosto se ele fizer algo tão perigoso novamente. No momento seguinte, Ban pede desculpas e diz que foi uma brincadeira que ele planejou com a ajuda de Mutsumi, que estava usando material à prova de balas o tempo todo. Na noite seguinte, todos se reúnem em torno da cerejeira da família para um grande banquete familiar e passam a noite inteira se divertindo em inúmeras atividades para tirar suas mentes da missão quase impossível que tem que enfrentar. Após várias horas de brincadeiras, Mutsumi sobe ao palco para informá-los sobre o plano da missão. E assim que ela termina o discurso motivacional para elevar o ânimo deles, Kyoshiro arrasta Taio para o local onde enterraram a mãe antes de lhe dizer que o corpo dela não está realmente lá. Ele então diz que depois que ela desapareceu na noite em que Mutsumi foi atacada, Tampopo de repente começou a fazer tanto progresso com a pesquisa e a produção de Hazakura, o que só pode significar que eles têm usado o corpo dela. Quando ele diz que ambos têm que buscar recuperá-lo secretamente sem contar a mais ninguém, Taio pergunta por que ele confiaria nele para realizar uma missão tão importante. Joichiro então diz que os outros podem perder o controle de suas emoções se souberem que Makoto tem experimentado com o corpo da mãe deles. Assim que ele puxa o rosto de Taio para mais perto para explicar as técnicas de tortura a que o submeterá se ele contar a Mutsumi, Futaba o ataca e pergunta se agora ele quer ficar estranho com Taio antes de arrastá-lo para longe. Quando o sol nasce no dia seguinte, todos chegam ao espaço aéreo acima da ilha. E Makoto, que acabou de acordar, ouve sobre isso de Chacha, um nerd que teve seu cérebro mutado, e agora serve como o sistema de computador incrivelmente feio que opera todo o esconderijo. Depois que Keiko lhes deseja sorte na missão, todos sobem nas costas de Goliath e avançam diretamente em direção à entrada, enquanto Shien tenta invadir o sistema e recebe uma recepção nada amigável de Chat. Nessa altura, Makoto acaba de ouvir que uma garota chamada Akai já subiu para receber os convidados, então ele fica animado para finalmente vê-la usar suas habilidades ao máximo. Quando Goliath e os outros a avistam na entrada, ela invoca uma mão de fogo mortal para torrá-los no ar, mas Futaba vira o ataque contra ela e explode a entrada no processo. Depois que Taio e os outros entram, ela percebe uma frota de reforços, chegando antes que Akai tente explodi-la novamente. Assim que eles ficam frente a frente, enquanto ela desvia facilmente de mais uma das explosões de Akai, Makoto então diz a Chacha para chamar mais reforços. Mas ele diz que isso não será mais possível porque Keiko acabou de destruir todos os transmissores de sinal deles. Ao ouvir isso, Onuma decide se juntar à luta, e quando Ai expressa sua preocupação por ele diz pra ela guardar as lágrimas para outra pessoa, porque planeja fugir se as coisas ficarem muito ruins. Nesse momento, Akai já está cansada da expressão presunçosa no rosto de Futaba, então ela decide ativar completamente o Hakozura em seu sistema antes de liberar uma poderosa explosão que cobre toda a região. Essa onda de calor repentina chega a um ponto em que Shen começa a ter dificuldade para ler as assinaturas de calor dos outros, mas Futaba facilmente afasta as chamas mais uma vez. Enquanto Akai decide continuar até se cansar, Taio e os outros tentam lutar contra uma horda interminável de capangas mutantes antes de receberem uma visita surpresa de Kurosawa, outro monstro mutante que então manipula seu corpo de aço para atacá-los. Quando Shinzo decide lutar contra ele com seu suprimento interminável de balas, Futaba diz a Akai para considerar desistir para não ter que causar danos permanentes. Mas Akai recusa, então ela ativa completamente seu sangue Yozakura. Ao ver isso, ela se lembra de quando Makoto lhe disse que seria inútil lutar contra alguém da família Yozakura se eles usassem todo o seu poder, mas ela ainda decide lutar e carrega uma flecha flamejante para testar a força de Futaba. Depois que ela casualmente captura a flecha e a apaga como uma vela, Makoto diz a Akai para recuar porque outra explosão faria seu corpo queimar. Mas ela o ignora e afirma não ter mais nada pelo que viver antes de liberar a explosão de chamas mais poderosa que consegue.
Apesar disso, Futaba ainda bloqueia tudo facilmente, enquanto se aproxima ainda mais. E quando ela finalmente chega perto o suficiente para pará-la, Akai libera mais chamas. Em vez de conceder seu desejo de acabar com tudo, Futaba apaga as chamas que queimam seu corpo, e diz para ela descansar em seus ombros por um momento antes de chamar Shin, que finalmente invade a maioria das estruturas na base. Depois de localizar o andar com os sujeitos de teste, ela diz a Nanao e Kengo para irem salvá-los, mas ao notar a direção que estão tomando, Makoto envia Onuma para detê-los. Quando eles se aproximam o suficiente para liberar seus poderes de nível Sub-Zero, Kengo lança algumas dezenas de clones para mantê-lo ocupado. Então Makoto decide fazer Kurosawa eliminar todos os sujeitos de teste, para que nenhuma de suas informações seja vazada. Aí imediatamente tenta dissuadi-lo, porque alguns dos sujeitos de teste são seus amigos, mas Mizuki rapidamente a lembra quem manda. No momento seguinte, Kurosawa recebe a ordem e atravessa os capangas que trabalham para eles para alcançar os sujeitos de teste, mas Shinzo de repente saca uma nova arma que consegue romper suas células de ferro. Isso surpreende Kurosawa porque ninguém conseguiu atacá-lo com sucesso, então ele decide acabar com Shinzo primeiro. No entanto, ambos são subitamente separados pelas paredes, e enquanto ele começa a perfurar imediatamente, Shion diz a Shinzo para recuar porque Kurosawa pode ser demais para ele lidar. Depois que ele se recusa e diz que está pronto para ativar completamente seu sangue se for necessário, ela tenta fazê-lo mudar de ideia. Mas Ayaka começa a incentivá-lo e diz a Shion para acreditar nele, porque ela viu a quantidade de trabalho que ele dedicou para se preparar para a missão. Assim que Kurosawa consegue passar, eles retomam a luta, e Shinzo facilmente mantém a vantagem, até que Kurosawa desintegra suas células para cobrir todo o chão e perfura seu escudo para infligir ferimentos fatais. Quando seu corpo começa a atingir níveis críticos, Shinzo se lembra de como ficou assustado depois de ativar seu sangue pela primeira vez, e do discurso que sua mãe lhe deu sobre a importância da verdadeira força. No momento seguinte, ele rompe o ataque de Kurosawa e pede desculpas antecipadamente se exagerar um pouco antes de ativar totalmente seus poderes. Depois de usar um único ataque para quebrar os braços de Kurosawa, o Homem de Ferro percebe que ele não pode mais se regenerar. Então Shinzo explica que é um efeito colateral comum ao enfrentar uma aura além do seu nível de compreensão. Por alguma razão, isso apenas aumenta a fome de vitória de Kurosawa, e após alguns segundos trocando golpes, ele percebe que o sangue de Shinzo pode ajudá-lo a regenerar-se. No momento em que ele leva um tiro direto no braço sangrando, Shinzo agradece por liberar o sangue e calmamente procede a cortar sua cabeça antes de chamar os outros para dizer que não precisam se preocupar com o Homem de Ferro de baixo orçamento. Nesse instante, outro grupo de capangas o avista, mas quando tentam atacar, suas cabeças explodem. Depois que Makoto diz a Chacha que deveriam ter instalado as bombas em todos os sujeitos de teste, Chacha pergunta se é realmente necessário explodir todos eles após anos de pesquisa. E Makoto responde dizendo que todos são insignificantes para ele, desde que ele tenha a mãe de Mutsumi. De volta no helicóptero, Shion finalmente percebe o que Makoto planejou e diz a todos que ele armazenou várias toneladas de Hazakura no ponto mais baixo da base, com um plano de explodir tudo assim que atingir a capacidade máxima. Ela explica ainda como ele planeja envenenar os oceanos e levar tempo para se espalhar para as regiões costeiras, de onde uma nova onda de humanidade surgirá após anos de seleção natural. Depois de dizer que eles têm 30 minutos para parar a explosão, ela tenta invadir o sistema novamente, mas Shaichi assume seu fone de ouvido e diz que sabe que ela depende da fonte de energia do inimigo para obter controle total sobre seus sistemas. Nesse momento, Onuma desliga a última fonte de energia e Chaicha se prepara para explodir a mente de Shion com a dele. Mas no último segundo, Kango ativa uma das fontes de energia e diz a Shion para não se preocupar antes de enviar seus clones para escapar de Onuma. Com a ajuda de Shion, ele consegue ligar todas as fontes de energia. Mas pouco antes de chegar à última, Onuma ativa seu Hazakura e chega a tempo para o confronto final. Nesse momento, Shion cria um apagão momentâneo, e Kango imediatamente o usa para revelar seu clone de Onuma, antes de confundir tanto ele quanto Chacha, para que parem de confiar um no outro. Depois que Kango decide ativar totalmente seus poderes, Shion atinge a capacidade máxima com o headset e ativa os dela também. No momento seguinte, Kango encontra o Onuma original e começa a contar-lhe todos os detalhes de sua infância miserável, fazendo com que ele perca completamente o controle. Enquanto Onuma tenta estrangulá-lo, ele o leva de volta a como era a vida nas ruas com sua avó, antes de ela se sacrificar em uma terrível noite de inverno para mantê-lo aquecido. Lembrar-se daquele dia faz com que Onuma perca gradualmente o controle de suas emoções, mas Kango usa isso como uma oportunidade para apelar à sua humanidade, até que ele finalmente decide abandonar o lado sombrio e pede desculpas a Chacha. Nesse momento, Chacha percebe que está sendo observado por uma inteligência superior. Então Shion diz a ele para não ficar tão surpreso e diz que ele deveria ter tentado viver enquanto teve a chance. Depois que ela o explode junto com a sala de controle, Kyoichiro e Taiyo chegam ao último andar e arrombam a porta para encontrar Makoto, que estava esperando pelo confronto. Quando Makoto afirma que não há nada que eles possam fazer para salvar alguém, Taiyo fica irritado. Mas Kyoichiro diz a ele que é uma armadilha para fazê-lo lutar, porque seu corpo está preparado para causar a explosão se qualquer dano sério for infligido. Ao ouvir isso, Makoto o elogia por ter descoberto, mas diz que eles nunca teriam sido capazes de fazer nada de qualquer forma, porque Nanao acabou de ser capturado. Segundos atrás, ele tinha acabado de ajudar os sujeitos de teste a escapar quando Ai o atacou, e Mizuki veio logo atrás para derrubar todos com seu gás venenoso. Depois de neutralizar o veneno com seu DNA, Nanao tenta fazê-lo entender e promete que sua pesquisa pode libertá-los da necessidade de Yozakura para viver, para que possam facilmente reintegrar-se à sociedade. Mas Mizuki recusa a oferta e diz que não quer nada com uma sociedade que o deixou apodrecendo em uma cama de hospital. Depois que Ai o ataca novamente, Mizuki começa a injetar doses pesadas de veneno em seu corpo. Enquanto ele sofre, Taiyo fica furioso e tenta pensar em uma maneira de lutar até que Sui e Yoga aparecem para parar Mizuki e Ai. Depois que Kyoichiro também ouve de Rin, que acabou de aparecer para lutar ao lado de Futaba, Taiyo fica otimista novamente e decide concentrar toda a sua atenção em Makoto. De volta ao laboratório de pesquisa, Ai de repente perde o controle e lança uma série de ataques em Sui e Yoga enquanto lhes diz para não tirarem seu único lar. Quando Mizuki decide continuar envenenando Nanao, ele decide ativar completamente seus poderes e cobre toda a sala com orbes cristalizados que cancelam imediatamente todo o veneno que ele já liberou. Depois de neutralizar o veneno em seu braço também, Oga o chama para dar uma olhada em Eia, porque ela desmaiou de repente. Ao inspecionar mais de perto, Sui afirma ter visto essa reação em antigos sujeitos de teste pouco antes de perderem suas vidas. Ele imediatamente agarra a pata dela para tentar drenar os efeitos de Yozakura.
Mas a condição dela piora, então Mizuki diz a ele que eles precisam equilibrar as células dela com alguém de composição genética semelhante, quando ele começa a transferir algumas de suas células mutadas para ela, isso lentamente a cura. Mas Nanao percebe que isso também significaria a morte para ele. Mizuki então aproveita a oportunidade para contar como ele e Makoto a encontraram em um lar abusivo e garantiram que a mãe dela não pudesse mais causar nenhum dano antes de acolhê-la. No entanto, devido ao vício de Makoto em mutilar aleatoriamente pessoas que ele não considerava úteis, ele recorreu a mantê-la sempre assustada para garantir que ela fosse forte o suficiente para sobreviver. Ao ouvir isso, Eia implora para ele ficar, mas ele rapidamente pede desculpas por assustá-la e promete que ela não precisa mais impressionar ninguém antes de se reduzir a nada. Nesse momento, Shion desconecta o corpo de Makoto do mecanismo de detonação, então Taiyo tenta fumá-lo com uma explosão poderosa, mas ele trata isso como um banho quente casual. Assim que ele tenta detonar a bomba com seu telefone, Kyoshiro corta seu corpo em pedaços, mas diz a Taiyo para ficar alerta porque Makoto aparentemente é poderoso o suficiente para se recompor. Depois que ele diz que Shion encontrou algumas informações que sugerem que ele está vivo há mais de um século, Makoto admite e diz que começou a pesquisar sobre a família deles após a Segunda Guerra Mundial. Depois de dizer que não há nada que possam fazer para detê-lo, ele solta um dedo e libera uma monstruosidade composta por réplicas de todos que ele já modificou e segue para a última câmara para detonar a bomba sozinho. No entanto, Kyoshiro usa suas teias para lançar Taiyo através da besta para que ele possa se concentrar em derrotar Makoto. Depois que Shion lhe diz para segurar Makoto por 5 minutos até que ela ganhe controle do sistema de detonação, Taiyo o força ao chão e promete garantir que ele falhe, mas Makoto de repente o apunhala bem no interior e injeta doses letais de veneno em seu sistema. No momento seguinte, ele usa o poder Yozakura que roubou da mãe de Mutsumi para embaralhar a mente de Taiyo com imagens do seu passado. Depois de drenar quase toda a energia dele, ele o prende na parede e procede a injetar ainda mais veneno. Mas Taiyo ainda consegue reagir e corta seus membros. No entanto, Makoto os regenera facilmente antes de ativar as células tóxicas que ele embutiu no corpo de Taiyo durante a luta. Enquanto sua força vital é lentamente drenada, Makoto zapeia o que resta de suas células cerebrais e decide dar-lhe um último discurso para justificar sua missão de mutar todo o planeta. Nesse momento, Mutsumi sente a pulsação de Taiyo diminuindo através de seu anel, então ela o segura perto do coração e transfere um pouco de energia para ele. Momentos depois, Makoto completa sua sessão Yapi e decide acabar com o sofrimento de Taiyo. Mas depois de esmagá-lo ainda mais no chão, Taiyo se levanta e libera uma explosão elétrica insana que rasga os braços de Makoto antes de explodir todos os tanques de Hazakura. Quando ele tenta dizer a Shion que a missão foi um sucesso, Makoto o ataca novamente antes de revelar que basicamente se transformou em um tanque e agora só precisa se explodir para que o Hazakura chegue ao oceano. Ao ouvir isso, Taiyo tenta detê-lo, mas Kyoichiro e os outros finalmente aparecem para ajudar. No momento seguinte, Kengo inicia um ataque combinado, transformando seus clones em brocas para abrir buracos no corpo de Makoto. Nanao então libera suas toxinas por todo o corpo dele para enfraquecê-lo o suficiente para um poderoso ataque sônico de Futaba e Kyoichiro. Apesar disso, Makoto permanece sem um arranhão, o que os deixa todos em estado de confusão, até que Taiyo percebe o que acabou de fazer e dá a Kyoichiro um sinal que só ele pode entender. Depois que Kyoichiro diz ao resto deles para se posicionarem para um novo ataque com Taiyo na liderança, Makoto o chama de estúpido por colocar o mais fraco entre eles na frente. No entanto, depois que Futaba lança Taiyo no ar, Kengo cria um monte de clones para confundi-lo antes que Futaba comece a chover inúmeras balas de pedra. Enquanto Makoto os lembra de que material comum não pode penetrá-lo, Kyoichiro diz para intensificar os ataques para mantê-lo distraído do fato de que uma das balas é na verdade Kyoichiro, que acabou de ser lançado para o andar secreto abaixo dele, onde o corpo da mãe de Mutsumi está sendo mantido. Assim que ele vê a cápsula usada para armazená-la, ele nota uma teia de fios conectados a ela, e após tocar em um único fio, Makoto se conecta psiquicamente para lhe dizer que cortar um único fio levará a uma explosão forte o suficiente para destruí-lo. No entanto, Taiyo ainda decide se sacrificar rasgando os pedaços e explodindo todo o andar, deixando Makoto sem sangue e Yozakura suficiente para manter sua forma atual. Para garantir que seu plano tenha sucesso, ele rapidamente tenta se explodir, mas Futaba absorve a explosão. E enquanto os outros se revezam atacando-o, Taiyo usa o efeito de endurecimento que Ban lhe ensinou para se manter vivo. Depois de se juntar à luta para dar o golpe final em Makoto, ele leva Kyoichiro para a sala fria para que ele possa carregar o corpo da mãe deles. Em apenas algumas horas, Makoto é transportado para uma cela de segurança máxima, enquanto Ai e os outros são levados para instalações correcionais para reabilitação. Dias depois, Taiyo tenta voltar à sua vida normal na mansão. Mas depois de ver Mutsumi em um vestido de noiva, Kengo troca sua roupa por um smoking antes que Futaba e os outros digam para ele se preparar para um casamento de verdade. Depois que Ban e Keiko também aparecem para a cerimônia, eles passam o resto do dia celebrando os pombinhos com um monte de amigos do submundo.